Vamos meditar na santa e gloriosa palavra do Senhor, que está em 2 Reis 7, 1 e 2. Para você entender a história, você leia o capítulo 6 e 7 completo. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a esse tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, um capitão em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Samaria era uma cidade próspera, com muros altos, muito bem protegida, a sua economia era excelente, o seu povo era um povo rico. Mas o povo se afastou de Deus, adorando a outros deuses, adorando a Baal. E por isso ela sofreu muitos ataques do inimigo. Os assírios invadiram a cidade e levaram cativos toda a elite, o povo rico, ficando somente o povo do campo, a classe baixa. E uma grande fome abalou toda a cidade. Eles chegaram a pagar caro por uma cabeça de jumento e esterco de pombos, coisas que antes não tinha valor nenhum, agora era vendida a preço de ouro. Alguns matavam os próprios filhos para comer. Tamanha era a fome. Então o rei de Samaria, ele se revoltou contra Deus e culpou Eliseu e procurava matar o profeta. Eliseu profetizou um tempo de bonança para o povo, com abundância de alimentos. Mas um capitão do exército, que era muito chegado ao rei, duvidou da promessa e do poder de Deus. Ele falou assim: ainda que Deus abra janelas do céu, isso não vai acontecer. Ele limitou o poder de Deus. Então, Eliseu disse que ele veria a profecia se cumprir, mas não desfrutaria da bênção. E aí, 4 leprosos chegaram na porta da cidade e viram que a cidade estava vazia, porque Deus fez os sírios, que eram inimigos, ouvirem um barulho de carros, de cavalos, de um grande exército. E com medo, eles fugiram e largaram tudo, largaram animais, riquezas, alimentos, eles foram fugindo e deixando pelo caminho. Então os leprosos, depois de entrar na cidade, eles comeram, beberam e depois eles foram avisar o povo de Samaria, contar o que aconteceu, que lá tinha alimentos em abundância, que eles podiam ir lá, que eles iriam matar a fome deles. E o povo correu desesperado para matar a fome. O capitão, que tinha duvidado, ele estava na porta da cidade, a mando do rei, porque o rei estava achando que era uma armadilha, né? Então ele colocou o capitão na porta da cidade. E esse capitão, ele morreu atropelado pela multidão que estava desesperada atrás de alimento. E aí foi cumprida a profecia, né? Realmente, ele ouviu falar que tinha alimentos lá, ele podia ter desfrutado da bênção se ele não tivesse duvidado, mas ele morreu atropelado pela multidão, e a multidão é que foi
se alimentar e que foi desfrutar da bênção. Isso nos mostra o quê? Que nós não devemos duvidar da palavra de Deus. O homem não é confiável, principalmente em tempos de eleição. A gente vê, né, o homem fazer muitas promessas, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e depois que toma o poder, não acontece nada, né? Mas Deus não. Deus, ele não se arrepende. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Passe o tempo que ele passar, a promessa de Deus vai se cumprir. É que nós somos muito ansiosos, nós queremos que aconteça na hora. Mas o tempo de Deus é diferente. A vitória vai chegar, mas é no tempo de Deus. Ele vai preparar primeiro as coisas para que nós recebamos a nossa vitória. Nós olhamos para as circunstâncias, como esse capitão. Ele olhou em volta, viu o povo todo morrendo de fome. Não adiantava plantar nada porque a terra estava seca, não chovia. Aí ele achou impossível que tivesse uma mudança do dia para a noite. Mas quem tinha prometido não era o homem, quem tinha prometido era Deus. Deus não é homem para que minta. Mas ele não acreditou, ele não teve fé. Se você recebeu uma promessa de Deus, creia que vai acontecer. Você vai ser curado, você vai conseguir vitória na justiça, as portas de emprego vão se abrir para você, porque foi Deus que falou. Tenha fé. O que é fé? Fé é você crer, você tem certeza naquilo que você não está vendo, mas você sabe que existe, você espera por isso. Isso é fé. Quando Abraão foi chamado por Deus para largar toda a parentela dele e ir para uma terra que ele não conhecia, ele não pensou duas vezes. Ele pegou a família dele e caiu na estrada, né? Caminhar pelo deserto para um lugar que ele não sabia nem onde ficava. Isso é fé, isso é se colocar nas mãos do Senhor. E é isso que nós temos que ter, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra de Deus diz que o justo vive pela fé. Foi pela fé que o povo atravessou o Mar Vermelho. Foi pela fé que Davi derrotou o gigante Golias. Porque não tinha evidência nenhuma. O Davi era um menino, ele não tinha experiência nenhuma de guerra. E o gigante não, o gigante era muito maior que ele, muito mais preparado. Mas Davi teve fé, ele confiou em Deus e ele derrotou o gigante. Tem gente que tem fé que Deus vai curar uma dor de cabeça, mas não acredita que Deus é poderoso para curar um câncer. Para Deus, qual é a diferença entre uma dor de cabeça e um câncer? Não tem diferença. Para Deus não há doença incurável. O médico pode ter dado um diagnóstico de morte para você, mas a última palavra vem de Deus. A ciência, a medicina não pode fazer mais nada por você. O advogado já tentou todos os recursos e não conseguiu. Essa causa já está perdida aos olhos humanos, porque aos olhos de Deus ainda tem solução. Deus conhece todas as ciências, porque foi Ele que criou. Ele vai abrir as portas, Ele vai te dar vitória. Tenha fé, não duvide do poder de Deus. Não limite o poder de Deus. Você serve a um Deus grande, a um Deus infinitamente maior do que o seu problema. Por que duvidar de Deus? Olha na Bíblia quantos milagres Deus fez, quantos milagres Jesus fez, amando de Deus, do seu Pai, pelo poder
do Espírito Santo, ele curou cegos, ele levantou paralíticos, ele ressuscitou mortos. O que é para ele a sua doença? Nada. Deus vai agir na sua vida, Deus vai restaurar o seu lar, Deus vai trazer de volta aquele seu filho que saiu atrás de droga, que saiu acompanhando amigos falsos, que está na vida do crime. Deus vai te dar vitória na justiça, vai abrir as portas de emprego, creia. Não duvide, porque quem duvida é como a onda do mar, que chega na praia, ela morre. Tenha fé. A fé é o que move a gente, a fé é o que leva a gente até a vitória. A falta de fé, ela coloca uma muralha entre nós e a bênção. Deus não pode operar onde não há fé. Todo milagre que Deus fazia, ele falava para a pessoa: vai, a tua fé te salvou. É a tua fé que vai te salvar, é a tua fé que vai te libertar, é a tua fé que vai te curar, é a tua fé que vai dar vitória. Creia no Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra e que vai resolver o seu problema. Operando Deus, quem impedirá? Não há impossível para o nosso Deus. O poder de Deus é infinito. Nós estamos olhando só aqui, nós conhecemos só o presente. Nós não conhecemos o futuro, nós não sabemos o que vai acontecer lá na frente. Mas Deus é onisciente. Ele conhece tudo, passado, presente, futuro, até a eternidade. E Ele tem prazer em te abençoar. Ele tem prazer que você seja próspero, que você tenha um casamento feliz, que você seja feliz com seus filhos, que seu lar seja abençoado. Essa é uma felicidade para Deus. Fazer você feliz. Creia, continue crendo que o Senhor é o nosso pastor, que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, que Ele vai nos livrar de todo o mal, que Ele vai enviar os seus anjos para que a gente não tropece nas pedras. Creia no Deus que você serve, porque só com fé é que você vai receber a vitória. Leia lá em Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé. Você vai ver exemplos, muitos exemplos de pessoas que não tinham nada para poder acreditar, não estavam vendo nada para poder acreditar, mas eles tiveram fé e receberam a vitória. E você também vai receber a vitória mediante a sua fé. Creia. Que Deus te abençoe.